Você já pensou que a Bíblia não é só um manual de regras, mas o roteiro de um grande espetáculo cósmico? E se eu te dissesse que cada um de nós é um personagem essencial dessa história? Hoje abrimos o ato 1 dessa narrativa épica, o drama das Escrituras, revelado em 6 estações que compõem um verdadeiro panorama bíblico. Quer entender a mensagem central da Bíblia? Então você está no lugar certo. Vem comigo! Olá, eu sou Rodomar, do canal Teologia Missional. Muito bem-vindo e já convido você, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Convido você aqui a embarcar numa jornada única pela Escritura. Nesta série, vamos oferecer uma visão geral da revelação bíblica com base em um livro chamado O Drama das Escrituras, para entender de onde viemos, para onde vamos e por que cada cena importa para a nossa fé e missão. Prepare-se para descobrir o segredo para entender a Bíblia através de 6 grandes atos: criação, queda, Israel, Jesus, igreja e consumação. Hoje, então, no primeiro episódio, vamos explorar a criação, como Deus, o soberano criador, estabeleceu seu reino, desenha um mundo muito bom e nos chama a participar desse projeto grandioso. Vamos começar pelo princípio, porque é assim que a Bíblia começa. É o início desse grande épico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim que nós abrimos Gênesis. Não é um verso comum, é o cartão de entrada para o nosso panorama bíblico. Imagine um palco às escuras, silêncio total, e então a voz de Deus rompe o vazio com o primeiro ato. Luz. Da escuridão ao brilho radiante. Deus transforma o caos primordial, terra sem forma e vazia, em um cenário repleto de ordem e beleza. A cada dia, ele separa águas e céus, terra e mares, faz brotar plantas, cria astros e vai espalhando pelo cosmos diferentes criaturas, como aves, peixes e animais terrestres. Por fim, Deus fala à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Aqui já vemos o antídoto para a tentação do poder absoluto. Em vez de um tirano distante, Deus é relacional. É alguém que convida à comunhão. Vejam que coisa magnífica. Se a criação reflete a sabedoria e bondade de Deus, como podemos reduzir esse mundo a meros recursos de exploração? O que Gênesis nos diz a respeito do nosso papel enquanto seres humanos no mundo criado? Num segundo momento, vamos então falar sobre Deus. Quem é esse Deus criador? Qual é a natureza daquele que é o autor do universo? O Deus que cria por decreto não é um artesão limitado, mas o Senhor soberano, cujo único limite é Ele mesmo. Ele fala e as galáxias obedecem. Ele chama e a vida responde. Mas não é um relojoeiro ausente. Ao usar o plural em façamos o homem, ele nos apresenta um Deus em comunidade. Isso mesmo, trindade, cuja essência é relacionamento e amor. Esse mesmo Deus se revela como rei. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmos 103, 19. E também se apresenta como pai cuidadoso, mostrando que poder e ternura não são opostos, mas juntos expressam sua natureza perfeita. Em vez de um monarca autoritário, encontramos um mordomo criativo que confia à humanidade o cuidado do jardim, revelando que nossa vocação é refletir seu caráter. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis, portanto, deixam claro que Deus não queria escravos temerosos, mas filhos corajosos, capazes de cultivar e proteger. Vamos passar então para essa ideia do mandato criacional, nosso papel na história. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, dominem, cuidem e cultivem o jardim. Aqui está o mandato cultural. Não uma licença para exploração desenfreada, mas uma missão sagrada. Somos chamados a cultivar e proteger, guardar, conservar a criação. Isso significa hospedar,
zelar, guardar, conservar, sim, a boa criação de Deus. Na prática, essa missão gera uma cosmovisão bíblica que valoriza a biodiversidade, o meio ambiente e a criatividade humana. Por meio da arte, da ciência e também da tecnologia, demonstramos que inovação e responsabilidade andam de mãos dadas como extensão do ato criativo de Deus. Fica então a reflexão. Se cada invenção nossa pode refletir a glória do Criador, que legado queremos deixar para as próximas gerações? Como o nosso trabalho, a nossa vocação é compreendida à luz do cuidar e cultivar que lemos em Gênesis 2:15. E eis então a base para todo o enredo. Por que nós começamos aqui? Entender o primeiro ato da Bíblia é compreender o segredo para interpretar toda a Bíblia. Sem reconhecer Deus como autor e nós como personagens chamados à missão, perdemos o fio condutor que une Gênesis a Apocalipse. Esse primeiro instante mostra que a Escritura não é apenas um conjunto de regras, mas um roteiro vivo em que cada cena futura desenvolve a trama iniciada pelo Criador. Então, ler a Bíblia como uma lista de mandamentos ou como um romance divino cheio de propósito? De tudo isso, nós podemos tirar algumas aplicações práticas. Como você pode viver a perspectiva da criação hoje? Eu quero destacar aqui 3 frentes. Primeiro, amar o Criador. Reconhecer quem é esse Deus revelado em Gênesis, soberano, relacional, criativo, e cultivar uma vida de adoração que reflita seu caráter. Quem é o seu Deus? Como ele é? O que isso significa para você? Segundo, guardião da criação. Significa envolver-se em ações concretas. Infelizmente, muitos cristãos parecem ignorar totalmente que a natureza, o meio ambiente, as florestas, os rios, os animais, foram criados por Deus e dados a nós para que cuidemos e cultivemos. Muitos se deixam levar, achando que reduzir o desperdício, incentivar projetos de reflorestamento, apoiar iniciativas de economia circular, isso seria apenas iniciativa política, coisas pautadas por ideologias. Mas o que as escrituras nos ensinam a respeito da origem e do autor da criação de todas as coisas. E terceiro, cocriação cultural. O que é isso? Bom, Deus é criador e criativo. Já vimos isso. Ele nos dotou, ele nos deu mente e criatividade. Cuidar, cultivar, administrar, multiplicar, tudo isso implica envolvimento cultural com a realidade. Devemos usar dons e talentos para projetos artísticos, musicais, científicos, que celebrem a beleza do mundo como um espelho da criatividade divina. Temos compreendido, de fato, nossas vocações da perspectiva em que fomos chamados por Deus? Ao viver esse chamado, passamos de espectadores a participantes ativos do drama das Escrituras, ajudando a contar essa história de redenção. Então, como você pode ser um colaborador de Deus hoje, transformando ambientes com sua criatividade e cuidado? Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de apresentar uma breve história de um personagem real, entre tantos homens e mulheres que procuraram viver a sua vocação em adoração a Deus e também serviço ao próximo. Você conhece a história de vida de George Washington Carver? Ele viveu nos Estados Unidos entre os anos de 1864 e 1943. Veio de uma família escravizada no Missouri e cedo viu na educação e no cuidado com a terra um caminho de libertação e gratidão a Deus. Formou-se em agricultura pela Universidade de Iowa, tornando-se o primeiro professor negro ali e dedicou sua vida a restaurar solos exaustos pelo plantio contínuo de algodão. Movido por sua convicção de que toda a criação pertence ao Criador, Carver desenvolveu sistemas de rotação de culturas, especialmente com amendoim e batata doce, que devolviam nutrientes ao solo, prevenindo assim erosão e promovendo a sustentabilidade rural. Além disso, ele descobriu milhares de aplicações para plantas, de fertilizantes naturais a corantes e alimentos, sempre motivado pelo desejo de servir ao Senhor com todas as forças e também honrar a Deus em cada experimento. Seu trabalho não era mera ciência ou política ambiental, mas um ato de adoração que ilustra perfeitamente o mandamento de cultivar e guardar. Carver afirmava que não inventava nada, apenas descobria o que Deus já havia colocado ali. George Washington Carver nos ensina que a verdadeira mordomia criacional nasce de uma fé viva capaz de unir inovação científica e louvor ao Criador.
Me conta aqui nos comentários se você já conhecia a história de George Washington Carver. No próximo vídeo, então, vamos entrar no ato 2, a queda, quando o conflito invade o palco e a promessa de redenção começa a surgir. Enquanto isso, baixe o guia de estudos para aprofundar-se nos detalhes de tudo que estamos apresentando nesta série. Perguntas de reflexão, informações e dinâmicas para pequenos grupos, tudo isso você encontra em nosso guia gratuito à sua disposição, é só baixar. O guia pode ser utilizado tanto você individualmente quanto em pequenos grupos de estudo. Compartilhe também embaixo aqui nos comentários qual aspecto da criação mais surpreendeu você. E não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo dessa visão geral da revelação bíblica. Até lá! E que o Deus Criador inspire seus dias. Deus te abençoe e seja você uma bênção.